Porque no espelho você consegue olhar de pé. Essa é a representação do seu orgulho. Quando você se abaixa, para olhar a face na água, você tem que se abaixar diante de você mesmo. Olá, gente! Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre o viver fraternidade. É uma honra hoje eu conversar com meu amigo, com meu irmão Álvaro. Não vou falar o sobrenome dele porque eu não vou dar conta. Seja bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado. Estar aqui na sede da Fraternidade é recarregar as energias para continuar todos esses trabalhos que estamos nos esforçando para desempenhar. A gente sente em você uma pessoa de verdade, né? Pessoa que quer buscar a verdade, né? E buscar a verdade no ser humano, né? E você, quando está presente de verdade. Quando faz uma palestra do coração, né? Com aquilo que sai do coração. E assim, eu falando por mim, eu não gosto mais de ouvir muitas palestras que não tenham a verdade, a profundidade, que não tenha o sentimento. Eu, por mim, eu falo de mim, não sei se estou certo, se estou errado, sabe? Mas o que me chama atenção é uma presença, é um conteúdo, mas o conteúdo que se pratica e que se quer, ou pelo menos que se busca com profundidade, vivenciar aquilo que está sendo falado, né? O que você acha disso? Será que eu tô... o que você acha desse pensamento? Né? Queria que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Eu acho que eu ouvi isso de alguém é muito bom. Mais uma vez, um grande amigo me falou: as pessoas vão te elogiar. E isso é normal, mas nunca acredite. Então, eu realmente descobri a felicidade na minha vida buscando a caridade. Eu descobri a felicidade na minha vida andando dentro dos corredores de um hospital no oeste da Bahia e ali com as crianças, levando alegria. Uma vez uma mãe me abraçava e ela chorava, e o protocolo era que a gente não podia chorar porque a gente tinha que levar alegria. E eu falei: eu preciso de quebrar esse protocolo porque eu não consigo. E eu lembro que todas as vezes que eu estava lá, eu pedia assim a Deus, eu falava: seque as minhas lágrimas, porque é muito pro meu coração fazer esse trabalho sem me emocionar. Então ouvir isso é bom, mas eu não posso acreditar. Eu ainda estou em busca. Estou em busca de um coração mais sincero, de uma dedicação mais intensa e de realmente fazer que os valores da fraternidade eles sejam a base da minha vida. Diante desse teu estudo, dessa sua busca íntima também, espiritual, o que você encontrou na Fraternidade Sem Fronteiras para hoje ser um divulgador dessa causa? Eu encontrei uma causa que realmente tem transformado assistidos, aqueles que se propõem a servir a causa. Hoje mesmo eu estava falando com o Luiz, um dos primeiros jovens universitários, por WhatsApp, lá de Moçambique, e ele me falou: eu estou aproveitando as minhas férias para dizer a importância dos estudos aos jovens. O que eu encontro na fraternidade são corações sinceros. E essa sinceridade tem sido a minha força de transformação. Eu acredito que a essência mais pura do amor, se nós tivéssemos condições de encontrar em um movimento, hoje, é a Fraternidade Sem Fronteiras. É na vivência, que é o que você acabou de dizer,
é na vivência, no dia a dia, é que a gente começa a entender o que é essa verdade, e essa verdade através de um sentimento chamado amor, que a gente ainda também está no início de entender o que é o amor, porque eu acho que se a gente entendesse o que é amor, a gente amaria. Tem uma frase do livro Eclesiastes, de Salomão, foi escrito por rei Salomão. Dizem que ele era o homem mais sábio. E ele descreve assim: Kamaim panim al panim aleva adam la adam. Como a água reflete a face na face, o coração do homem reflete o homem no homem. E é interessante que quando ele fala assim, do reflexo da face, ele não fala do espelho. Fala, mas na época de rei Salomão não tinha um espelho. Tinha um espelho. No livro de Êxodo está escrito que quando as mulheres saíram do Egito, elas levaram espelhos. Então por que ele está usando a água para simbolizar você enxergar a sua face? Porque no espelho você consegue olhar de pé. Essa é a representação do seu orgulho. Quando você se abaixa, para olhar a face na água, você tem que se abaixar diante de você mesmo. E assim é o homem. A gente só se encontra quando nós temos os nossos corações unidos nos atritos do dia a dia, nos bons momentos, nas construções de amor. Então, às vezes a gente pensa que para fazer a caridade, a gente tem que ir longe. Mas a base de todas as doutrinas, de todas as filosofias antigas, se a gente pegar o budismo, o hinduísmo, perdão, o Bhagavad Gita, ele fala o que foi repetido no Mahabharata, da disputa entre Pandavas e Kauravas, dois povos irmãos que lutavam entre si. Quando a gente olha Davi e Golias, o pequeno Davi lutando contra o gigante Golias. Quando a gente olha os mitos gregos, são todos mitos que remetem a uma luta. Mas que luta é essa? Não é do Álvaro com o Wagner. É do Álvaro contra ele mesmo. É do Álvaro contra o egoísmo dele. Golias ali, o gigante, representa o gigante egoísmo que vive em mim. E para eu me conectar, para eu me fazer pequeno diante do próximo, eu tenho que ir contra esse egoísmo, para que eu possa ser pequeno, para que eu possa me abaixar diante da minha imagem, me enxergar como eu sou, ir de encontro aos meus defeitos, às minhas dificuldades pessoais, enxergar essas dificuldades sem o sentimento de culpa e falar: isso me trouxe até aqui para que hoje eu possa mudar o meu caminho, para que hoje eu não tenha medo de enfrentar esse Golias. E assim, quando a gente se olha, se reformula e decide que um novo amanhã pode ser construído e deve ser construído, eu tenho a condição de me fazer pequeno, de talvez não compreender Deus no seu intelecto, mas de enxergar Deus no próximo. Porque se eu disser para você que das vezes que eu estive na África, das vezes que eu estive na Clínica da Alma, das conversas sinceras que nós tantas já tivemos, se eu falar que eu não pude compreender Deus, que eu não pude enxergar um pouquinho mais de Deus do que eu enxergava antes, talvez eu esteja me enganando. Ô Álvaro, então o que você está me dizendo, fazendo um resumo, tentando colocar em uma palavra, né? Isso quer dizer que nós, para conseguirmos enxergar a Deus, a vida, o outro, a gente precisa caminhar no caminho da humildade, porque isso seria humildade. Você se reconhecer e reconhecer Deus no outro. Imagina, é Deus no outro, em qualquer pessoa,
Deus está? Mesmo nas pessoas mais deserdadas do mundo, como a gente já vivencia, será que Deus está presente, então, nessa miséria material? Deus está presente nessas dificuldades das pessoas que estão no meio das ruas, drogadas, né? Deus está presente nessas pessoas? Será que Deus está presente? E se eu conseguir enxergar isso, eu vou conseguir enxergar Deus e vou conseguir me enxergar? Ou será que esse é o caminho? Paulo de Tarso diz que evoluir é tirar as escamas dos olhos para enxergar a Deus. Então, o dia que a gente estiver pronto para enxergar Deus em todos e em tudo, e para amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 6, e ao próximo, como a gente ama a Deus, é porque ele se manifesta no próximo. Deus está vivo dentro de você. Ele se manifesta nos objetos, na natureza, mas dentro do próximo, da pior que seja a dificuldade, por maior que seja o esquecimento da humanidade em relação a ele. Ele é tão vivo naquela pessoa quanto em mim. A gente pode dizer então que o outro não é o necessitado, né? Então, o outro não é a pessoa, o infeliz, o necessitado que precisa de ajuda. Então, esse nosso jargão, né, estaria um pouco... A gente precisa reformular ele, né? Na verdade, ele é o nosso irmão. E quando eu conseguir, e a gente tem refletido um pouco sobre isso, né? Quando eu conseguir entender essa verdade, eu já não mais vou trabalhar pelo coitado, né? Não, eu vou me igualar a ele, eu vou me colocar do lado dele, eu vou conseguir enxergar ele e a minha humanidade nessa convivência, eu vou conseguir enxergar Deus nele, e quando eu consigo enxergar Deus em todos, aí eu já não faço uma caridade momentânea de final de semana. Eu já começo a dedicar a minha vida. E será que essa é a proposta de Jesus para nós? Todas as vezes que a gente se propõe a fazer a caridade, imaginando que a nossa posição seja superior, a gente está esquecendo da essência dela, que é justamente esse ajoelhar-se para servir a um irmão. Esse irmão, como nós dissemos, tem Deus dentro dele. E eu digo isso, e eu já repeti por várias vezes. No livro de Gênesis está escrito: e Deus soprou na narina dos homens. Soprar é colocar a essência, o que está no mais profundo, numa linguagem simbólica. Porque Deus não tem boca, Deus não tem nariz. Mas ele colocou a essência dele para que nós pudéssemos desenvolver todas as nossas potencialidades para alcançar ele. A gravidade, a lei da gravidade. Aristóteles, na Grécia Antiga, dizia que era os objetos caindo ao centro do universo. Então, toda a humanidade, ela está encaminhada a Deus, porque Deus é o centro do universo. Então, nossos espíritos só são felizes, nós só encontramos a felicidade quando nós estamos na direção a Deus. Se dirigir a Deus É se dirigir ao ser humano. ao ser humano. Quando fizestes isso aos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estás fazendo. Gente, é uma grande alegria, então, a gente encerra esse momento. Acho que a gente podia ficar conversando aqui muito tempo. Obrigado, Álvaro, pelo carinho e por esse momento tão especial. Obrigado a você.